Aleluia. Deus abençoe, Almira. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Esquecido pelo homem e lembrado por Deus. Talvez nesta tarde você está sendo esquecido pelo homem, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Deus não se esquece de você. Aleluia. Gênesis, capítulo de número 40, versículo de número 23. Gênesis 40, versículo de número 23. Aleluia. Amém? Vamos lá? Louvado seja Deus. Diz assim, irmãos: o copeiro mora, porém não se lembrou de José. Deus abençoe, Nilt. Deus abençoe, minha irmã. Porém, o copeiro mora, não se lembrou de José. Antes se esqueceu dele. Meu Deus, aleluia. Irmãos, louvado seja Deus. Vamos entrar aqui nesta mensagem sobre esquecido pelo homem, lembrado por Deus. E esse texto sobre a vida de José, ele se encaixa perfeitamente no tema desta mensagem. Aleluia. José, bem, nós conhecemos a história de José. José, ele é um menino, um dos caçulas, claro que antes do caçula, né? Um dos mais novos filhos de Jacó. E a promessa de Deus está sobre a vida de Jacó, que agora se tornou Israel. Deus abençoe. Alexandra, Deus abençoe. Boa tarde, Alain. Pai do Senhor, Ademar. E através dos filhos de Jacó nasce aí toda a história de Israel, das 12 tribos de Israel e de toda a história de Israel. José, ele é um dos mais novos da velhice de Jacó, antes de Benjamim. E nós conhecemos o texto, irmãos. Eu vou dar uma resumida aqui, mas nós conhecemos o texto. E Jacó é um menino que tinha sonhos, mas os sonhos que José tinha não partiram dele próprio. Os sonhos que José tinha eram sonhos que Deus havia dado para ele. E ele conta o seu sonho para os seus irmãos, e isto gera ciúme, inveja. Irmãos, a inveja é algo terrível. A inveja é algo demoníaco. Aleluia. E sabe o que acontece, irmãos? Na grande maioria, a inveja, ela vem de pessoas que estão perto de nós. Um desconhecido pode até ter inveja, mas na maioria, quem tem inveja é quem te conhece, é quem está perto, quem tem convivência, quem bate no seu ombro e diz que é seu amigo, quem bate no seu ombro e sorri para você, abraça, beija, mas vira as costas. O coração dessas pessoas estão contaminadas por esse espírito maligno, demoníaco da inveja. Aleluia. E muitas das vezes nós não percebemos. Quem tinha inveja, veja bem, quem tinha inveja de José eram seus próprios irmãos. Quem teve inveja de Jefité foi os seus meios irmãos. Quem teve inveja de Davi também foi os seus irmãos. Aleluia. Em grande maioria, irmãos, são pessoas da nossa própria parentela. Eu não sei se você passa isso na sua vida, mas geralmente são pessoas da nossa
própria parentela. José, ele tem esse sonho, e os seus irmãos, dominados pelo sentimento da inveja, porque a inveja é algo terrível e ela destrói vidas, irmãos. A inveja destrói. Por inveja pessoas matam, por inveja pessoas destroem casamentos, por inveja pessoas roubam os outros, por inveja, irmãos, vão lá e fazem obra de feitiçaria para prejudicar o outro. A inveja é algo terrível, terrível, demoníaca. Movidos pela inveja, eles queriam matar José. Movidos pela inveja, tentaram matar José. Porém, o meu irmão mais velho, Judá, disse: não vamos fazer isso, não, olha, vamos lançar aqui ele nessa cova, nessa cisterna, vamos vender a caravana dos amalequitas que passam aqui, aleluia. E José é levado para o Egito, sem entender, irmãos, o porquê de toda essa situação. Mas na verdade Deus estava permitindo isso acontecer, para que através desta situação José fosse levado ao Egito, e lá no Egito Deus pudesse cumprir na vida dele o que Deus havia dado, projetado na sua vida. Irmãos, eu quero dizer para você, eu quero abrir um parênteses aqui e dizer para você que existem situações na nossa vida que nós passamos e nós não entendemos por que estamos passando aquilo, e não entendemos o porquê estamos passando determinadas coisas em nossa vida. Mas eu quero dizer para você nesta tarde que esse caminho que você está passando levará você ao lugar do propósito. Deus permite situações para nos colocar na terra do propósito. O propósito que Deus tinha para José não era ali em Canaã, no meio da sua família. O propósito de Deus era muito maior. O Egito, irmãos, Canaã era deserto, Canaã era as terras secas, era lugar desértico, árido. O Egito era a maior potência econômica na época. Deus permite José ser tirado de Canaã, do seio do seu pai, passar a tristeza de ser abandonado, traído pelos seus irmãos, mas para ser levado para o lugar do propósito. Existem traições na nossa vida que nós passamos, de pessoas que estão perto de nós, que nós até temos carinho, amor por pessoas que nos traem, mas Deus está permitindo isso, irmãos. Entenda que o Espírito de Deus está dizendo: Deus está permitindo isso acontecer para que você seja levado para o lugar do propósito. Aleluia. Se isso não acontecesse, irmãos, José ficaria na sua vidinha em Canaã. José ficaria trabalhando ao lado do seu pai. José não iria abandonar, irmãos, José não iria abandonar o seu pai. E Deus, sabendo o coração de José e sabendo que José não sairia de perto do seu pai, Deus permite essa situação para que José seja tirado de lá e levado até o lugar do propósito. Pois bem, resumindo aqui, irmãos, José é levado ao Egito, e o Espírito do Senhor estava sobre José. José era um homem de caráter excelente. O Espírito de Deus estava sobre ele, e aonde José colocava a mão, Deus abençoava, Deus prosperava. José era um homem diferente na terra do Egito, irmãos. Não tem como esconder, aleluia, aonde Deus te levar, irmãos, aonde o Senhor te colocar, você vai fazer diferença. Aleluia, um servo e uma serva de Deus, aonde for levado, mesmo em situações difíceis, faz diferença.
Por quê? Porque se o Espírito de Deus está sobre ele, faz a diferença. Aleluia. José agora é levado e Faraó percebe que José é diferente. José é um homem exemplar. José era um homem de caráter honrado, honrava a Deus, honrava o seu Senhor, vendido como escravo, aleluia, mas não reclamou, não murmurou, glória, foi servo, serviu, e o que serviu fez o melhor dele, tudo que ele fazia o melhor. Se ele estava servindo na casa de Faraó, ele serviu o melhor. Na prisão, José fez o melhor. Sendo governador, José fez o melhor. Irmãos, faça o seu melhor, independente dos outros, independente das outras pessoas, aleluia. Faz o seu melhor, aleluia. José agora, irmãos, atrai a atenção da esposa de Potifar. Satanás sempre vai criar uma situação, irmãos. Satanás sempre vai criar um laço para tentar nos derrubar, sempre. Aleluia. Só que nós temos que ter, em nome de Jesus, esse discernimento que José teve, irmãos. A Bíblia nos ensina a fugir da aparência do mal, aleluia, glória, fugir do pecado, resistir ao pecado, aleluia, glória a Deus. Satanás, opa, parou aqui meu TV. Satanás, irmãos, vai criar situações. Satanás vai criar situações, armar ciladas para tentar nos fazer sair do foco, nos fazer sair do objetivo que Deus tem para nós. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, esta ação maligna, aleluia, esse demônio maligno, aleluia, não vai, irmãos, conseguir tirar a sua vida e a minha vida do foco da presença de Deus. A esposa de Potifar agora, ela tenta seduzi-lo, porque é assim que o diabo faz. Tenta seduzir José. Aleluia. Dizendo a ele para deitar-se com ela, ele diz: não, eu não posso, eu tenho que honrar a Deus e honrar ao meu Senhor, não posso. E ela, resumindo, irmãos, para chegarmos ao capítulo 40, e ela ali prepara esta situação. Aproveita que José está na casa, ela ali se oferece. José corre, ela arranca sua túnica, sua roupa, e diz depois que, aleluia, e diz que foi ele que a violentou e deixou sua roupa lá, e você sabe bem a história. E José agora é levado para a prisão. Aqui entramos no capítulo de número 40, que é onde eu quero pregar esta tarde. José é levado para a prisão, e na prisão José fez o seu melhor. Na prisão José foi um excelente preso, aleluia. Na prisão José honrou em todo momento o seu Senhor, glória. E o carcereiro viu que José era tão exemplar, mas tão exemplar, que permitiu ele administrar toda a prisão, aleluia, todo o cárcere. E no capítulo 40, nós vamos ver que aconteceu que o copeiro do rei e o padeiro do rei pecaram contra ele. Aleluia. Pecaram contra ele. O copeiro do rei e o padeiro do rei pecaram contra ele, irmãos, e foram lançados na prisão. Glória a Deus.
E na prisão, esses dois homens, o copeiro e o padeiro, tiveram um sonho no mesmo dia, na mesma noite. Aleluia. E na manhã seguinte, eles turbaram, ficaram preocupados, turbaram seu semblante. E José, aleluia, passando ali por ali, glória a Deus, como administrador daquela prisão, ele percebe que os homens estão turbados, que os homens estão preocupados. Ele diz, verso de número 7, por que hoje vocês estão tristes, o seu semblante? E aí eles disseram, olha, nós tivemos um sonho e não há quem possa interpretar. E José disse, olha, conte para mim o sonho. Aleluia. Acaso Deus não é o Deus que dá interpretações? Glória a Deus. E ele conta o sonho. Primeiro, o copeiro diz que sonhou com uma videira brotando, aleluia, e na sua flor saindo suco de uva, e ele colocando ali no copo e entregando a Faraó. E José dá a interpretação, olha, eu vou ler o verso número 10. E na vide 3 sarmentos, e ela estava que brotando a sua flor, saíra e os seus cachos amadureciam em uvas, e o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas, espremia do copo, e dava o copo na mão de Faraó. E José disse, olha, a revelação é esta, a interpretação é esta, em 3 dias, Faraó vai te chamar para você novamente servir a ele, aleluia, para você voltar a ser copeiro dele. E quando isto acontecer, lembra de mim aqui na prisão, aleluia. Vendo o padeiro que a interpretação para o copeiro foi boa, ele também conta o seu sonho. Ele diz, olha, eu sonhei, aleluia, eu sonhei que havia um cesto, verso de número 16. Então, vendo o padeiro, que tinha interpretado bem, ele disse, eu sonhava que eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves comiam do cesto sobre a minha cabeça. E, irmãos, isso é forte. José disse, olha, a interpretação deste sonho é o seguinte, em 3 dias, Faraó vai aniquilá-lo. Faraó vai pedir a sua cabeça, aleluia. E as aves vão comer, aleluia. Vão pendurar a sua cabeça no madeiro e as aves comerão a carne sobre ti. E aconteceu, passado 3 dias, aconteceu exatamente o que Deus revelou para José através desses sonhos. O padeiro foi ali morto. O copeiro voltou a servir ao rei. E aí entra o verso de número 23. Porém, o copeiro não se lembrou de José, mas se esqueceu dele. Irmãos, as pessoas, elas estão acostumadas a lembrar de nós quando ela precisa de alguma coisa. Quando alguém precisa, irmãos, quando alguém precisa de você, quando alguém precisa da sua ajuda, quando alguém precisa de algo do interesse delas ao teu respeito, elas se lembram de nós, elas se lembram de mim, elas se lembram de você. Enquanto o copeiro estava na prisão, aleluia, e teve o sonho, e José foi útil para revelar o seu sonho, ali ele se importou, ele se importou com José. Mas a partir do momento que agora ele já está fora da prisão, ele já está no estado ali de servir a Faraó, ele nem se lembrou. Olha que o versículo diz, porém não se lembrou, mas se esqueceu de José. Aleluia. É assim, irmãos, é assim que funciona as situações, assim que acontece na nossa vida. Quando as pessoas têm algum interesse, aleluia, algum interesse em algo que podemos dá-la ou oferecê-la, na questão de ajuda, opa, aí lembra, aleluia. Lembra-se, irmãos, recorda-se de
Daniel, se não me falha a memória, capítulo de número 12, aleluia, quando Belsazar, ele está dando uma festa, e a mão do Senhor vem escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsi, e não havia quem pudesse interpretar esta mensagem, aleluia, e a rainha mãe, ela diz, olha, existe um homem do tempo do seu pai, que o Espírito dos deuses estava sobre ele, chamado Daniel. Quando Belsazar manda chamar Daniel, ele diz o quê? És tu mesmo, Daniel? Irmãos, Daniel estava esquecido. Daniel já estava velho, aleluia. Daniel estava esquecido, mas ele disse, eu sou o mesmo Daniel, aleluia. Glória a Deus, ainda, irmãos. Veja bem o que eu vou dizer para você nesta tarde. Ainda que alguém esqueça você, ainda que alguém vire as costas para você, ainda que alguém, aleluia, te abandone quando você precise, continue sendo a mesma pessoa, continue sendo o mesmo Daniel, continue sendo o mesmo José, aleluia. Glória a Deus. Quando aquela pessoa que talvez você ajudou, comeu no teu prato, sentou na sua mesa, aleluia, bateu nas suas costas, glória a Deus, aleluia, talvez virou as costas para você, talvez agora, aleluia, não precisa mais, aleluia, agora não precisa mais de você, aleluia, mas Deus, irmãos, Deus não é como homem, glória a Deus, Deus não é como homem. Ainda que o homem te esqueça, ainda que quem você ajudou te esqueça, ainda a quem você estendeu a mão quando precisava e agora está bem, te esqueceu, ainda assim, aleluia, Deus não se esquece de nós, esquecido pelo homem, mas lembrado por Deus. Glória a Jesus, aleluia. Eu quero deixar aqui para você algumas referências bíblicas de que Deus se lembra dos seus. Aleluia. Comigo também, Val. Acredito que com a maioria de vocês aqui, meus irmãos. E quem não passou por isso um dia vai passar, irmãos. Isso faz parte. Aleluia. O nosso Deus se lembra dos seus e o nosso Deus jamais se esquece. Em Gênesis 1, verso de número 8, Moisés disse: Deus lembrou-se de Noé e de todo o animal, aleluia. Em Gênesis 19, verso 29, Deus se lembrou de Ló através de Abraão, aleluia. Em Gênesis 30, verso de número 22, Deus se lembrou de Raquel e ouviu, aleluia, a sua oração e a fez fecunda. Glória! Em Êxodo 2, verso 24 e verso de número 25, Moisés disse que Deus ouviu o gemido do seu povo, lembrou-se Deus do seu povo, aleluia. Quando chegou a hora de Deus exaltar José, Deus se lembra da situação para favorecê-lo. Aleluia. Quem vai trazer, irmãos, o tempo de honra na sua vida não virá da mão de homem, sabe por quê? Porque se for os homens que fizerem por nós, quando a honra acontecer, vai falar o seguinte: só está lá porque eu coloquei, só chegou lá porque eu ajudei. Mas aqui, irmãos, a honra na vida de José, ninguém o ajudou. Quem moveu pela vida de José foi o próprio Deus. E quem vai mover na sua vida será o próprio Deus, para que ninguém seja glorificado a não ser Ele na sua vida. Aleluia. E quando olharem para você, vai dizer: realmente, Deus fez isso na vida dele. Deus fez isso na vida dela. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus permitiu, em Gênesis 41, do verso 1 ao 38, que José fosse lembrado e honrado perante a sua família, os seus oficiais e todo o Egito. Aleluia. Irmãos, se você ver
adiante a história de José, você vai ver que houve fome em Canaã e os irmãos dele desceram para o Egito buscar comida. E quem estava lá? José. Aleluia. José reconheceu eles, mas eles não reconheceram José. E o que José diz lá na frente, quando faz ali o banquete à mesa e José se revela a eles, ele fala assim, olha, o mal que vocês fizeram, Deus transformou em bem. Aleluia. Glória a Deus. O mal, irmãos, que alguém tenta fazer para você, Deus reverte em bênção. Aleluia. O mal que tentam fazer contra a sua vida, Deus reverte. O mal que tentam contra nós, Deus reverte e converte isso em bênção. Aleluia. E quando Deus fizer, aleluia, tenha misericórdia dessas pessoas. José teve misericórdia dos seus irmãos. Fala, olha, o mal que vocês fizeram, Deus transformou isso em bênção. Aleluia. Glória a Deus. Deus usou essa situação para me trazer aqui para o Egito e cumprir a sua promessa. Aleluia. Que é linda o Senhor, irmãos. Às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, mas Deus sabe trabalhar, irmão. Deus não precisa de ajuda nossa, Deus sabe trabalhar. O nosso Deus jamais se esquece. Deus, Ivaneide, Deus abençoe, boa tarde. Irmãos, me perdoa, já vou ler vocês, tá bom? Salmo 77, verso de número 9. Asaf diz, ele faz uma pergunta nesse salmo, ele diz, esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Irmãos, Deus não se esquece, aleluia. Isaías, eu acho linda esta palavra, Isaías 49, verso 14 ao 16. O Senhor diz, através do profeta Isaías, aleluia, pode uma mulher se esquecer de um filho que cria, ou que não se compadece dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Alguém pode esquecer de você, alguém pode te virar as costas, alguém pode te abandonar, alguém pode te desprezar, alguém pode te largar de canto, aleluia, oh glória. Alguém pode dizer, não, agora tal pessoa já não me interessa mais, porque não tem mais proveito, aleluia, já recebi o que eu queria, agora não serve mais, aleluia. É assim que as pessoas tratam nós, mas Deus não é assim. Olha o que ele diz, se for possível uma mãe esquecer de um filho que mama, que amamenta, que gerou, ainda que esta mulher se esqueça de um filho, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Na palma das minhas mãos te tenho gravado. Esta é a palavra de Deus através do seu Espírito para nós esta tarde. Eu quero dizer para você com base em Isaías 49, verso 14 ao 16. Deus não se esqueceu de você. Ainda que se esqueceram. Ainda que esqueceram de você. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu da sua família. Deus não se esqueceu das suas promessas a teu respeito. Deus não se esqueceu daquilo que Ele falou para você. Deus não te esqueceu no vale. Deus não te esqueceu no meio da tribulação. Deus não te esqueceu nesta situação. Parece que estamos sozinhos. Parece que estamos abandonados. Parece que ninguém nos ajuda, mas Deus não se esqueceu de você. Seu nome está gravado na palma das mãos do Senhor, aleluia. Em Lucas 12, verso 6, Jesus disse, aleluia, que nem mesmo os pardais são esquecidos por Deus. Se Deus cuida dos passarinhos, irmãos,
aleluia, sustentando, dando a ele alimentos, quanto mais os seus filhos, quanto mais os seus servos, quanto mais aqueles que clamam o nome dele, aleluia. Oh, glória, que Deus lindo, irmãos. Em Hebreus 6, verso 10, a palavra de Deus diz que Deus não é injusto para se esquecer do nosso trabalho, do amor demonstrado para com o seu nome. Deus é justo, aleluia. Todo trabalho realizado no Senhor não é em vão, irmãos, não é em vão. Nada que você faça para Deus passará desapercebido diante aos seus olhos. Aos olhos de pessoas, pode ser que alguém nem perceba, mas nada diante aos olhos do Senhor passará desapercebido. Deus, aleluia, é justo. Glória a Deus. Sendo assim, irmãos, creia que você jamais passará desapercebido por Deus. Deus jamais, nunca esquece dos seus servos. Você nesta tarde está sendo lembrado pelo Deus dos céus. Clarice, mas faz tanto tempo que Deus disse que faria, irmãos. José, quando tem um sonho, ele é um jovem rapaz de cerca de 17 anos de idade, mas ele vai, depois dos 30, aleluia, que se cumpre na vida de José, que ele vai ali ser governador do Egito e ter toda a autoridade sobre o Egito. Irmãos, toda promessa passa pelo período do tempo. O tempo é instrumento de Deus para nos preparar, para nos aperfeiçoar, para nos ensinar, para nos moldar, para nos forjar o nosso caráter, forjar a nossa confiança. Mas mesmo que o tempo passe, isso não significa que Deus se esqueceu. Quero dizer para você nessa tarde, para me finalizar aqui a live de oração. Lembre-se das promessas que Deus te fez. Clarice, faz 10 anos, faz 20 anos, faz 5 anos. Traz a sua memória aí o que Deus te disse. Traz a sua memória, o seu coração, aleluia. O que Deus te falou. Na certeza que Deus vai cumprir a sua palavra. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deixa eu tentar ler aqui vocês, irmãos, antes de eu encerrar, em nome de Jesus. Deus abençoe quem deixou o like. Muito obrigada, meus irmãos. Deus abençoe aos inscritos do canal, aos que estão pela primeira vez. Deus abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Roberta, vai passar. Bem sabemos nós que o nosso Redentor vive e em breve, Roberta, se levantará em seu favor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Deus abençoe, Sara, Roberta, Deus abençoe. O Senhor abençoe as suas lojas, suas fábricas. Adilson, em nome de Jesus, seguimos orando, meu irmão, para que Deus entre nesta situação. Deus abençoe, Patrícia, Jeová Rafa, eita glória, Deus que é cura, Deus abençoe. Hernandes, Deus abençoe, em nome de Jesus, eu também creio nas promessas de Deus. Deus é fiel, irmãos, Deus não mente. Aleluia. Deus abençoe, Cleia, que lindo, Jesus está voltando, é isso mesmo, louvado seja Deus. Deus abençoe seu canal, Jesus está voltando, Maranata, glória a Deus. Qual é a sua casa, irmã Fabiana? Senhor, em nome de Jesus, apresentamos a causa da Fabiana em tua presença, Senhor. O Senhor possa mover na causa da minha irmã aquilo que ela precisa, em nome de Jesus. O Senhor ainda faz, ó Pai. O Senhor não se esquece dos seus servos. Pai, em nome de Jesus, lembra do teu povo nesta tarde, Senhor. Lembra dessas orações nesta tarde, ó Pai, e faz um milagre na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe, em nome de Jesus. Que você tenha uma ótima tarde, uma tarde abençoada de domingo, na presença de Deus, com a sua família, em nome de Jesus, se Deus assim nos permitir, amanhã. Obrigada, Renata, eu creio nesta palavra, agindo Deus, quem impedirá?
Aleluia. Amanhã nós estamos de volta na oração da tarde. Amanhã é o 6º dia deste propósito de oração. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Que o Senhor conceda a você esta tua petição. Deus abençoe. Até amanhã. Fiquem com Deus, irmãos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos.